qual é a vontade dele, qual é a mensagem, das mensagens que eu tenho trazido, que ele deseja que eu compartilhe. A verdade é que cada um de nós é único, especial. Você ouve dizer isso, e há pessoas que dizem assim: especial como? De qual maneira? Vivendo a vida que vive, nascendo onde nasceu, tendo os pais que teve. E existem pessoas que se veem desgostosas ao longo da vida, praticamente com tudo o que lhe aconteceu. Para quem você vai reclamar? A quem vai reclamar? Será que adianta? Será que a reclamação adianta? Eu vejo algumas questões dentro da área que eu atuo, e ao ouvir pessoas, ou lendo o que elas escrevem, ou ouvindo o que me dizem quando elas vêm conversar comigo. E uma boa parte das vezes, as pessoas começam a encontrar culpados para as situações que vivem, para as situações nas quais se encontram. Eu tenho certeza que eu mesma sou responsável pelas coisas que acontecem na minha vida. Isso decorre das escolhas que eu faço e das escolhas que você faz. Quando o Senhor nos criou, Ele nos dotou de inteligência, e Ele deseja que saibamos usar a inteligência e que saibamos fazer as melhores escolhas. E fazer as melhores escolhas é diferente de fazer escolhas corretas. Hoje eu voltei caminhando de um determinado lugar aqui de Londres, não sei dizer o nome. Usei 2 tipos de mapas eletrônicos para voltar para casa agora à tarde. E vim caminhando cerca de 2 quilômetros. E o Waze e o outro mapa, eles iam me indicando o caminho. E eu vinha. Orei, falei: Senhor, que tudo funcione bem, porque eu estava voltando com o meu anjo. E eu tenho certeza que o Senhor é quem está a iluminar meus passos. Fiz uma caminhada boa e eu apreciei caminhar. Eu preciso me exercitar. Mas eu só consegui chegar porque eu obedeci o mapa. Será que você está conseguindo obedecer o mapa que está aqui? Existem pessoas que querem que tudo na vida delas dê certo. Como fazer? Será que existe uma fórmula que eu possa chegar aqui e entregar para você e dizer: olha, isto funcionou para mim, então vai funcionar para Flávia, então vai funcionar para Eunice? E será que é assim? Cada um de nós é observado pelo Pai do céu com muita ternura, com muito amor. E Ele permite que nós escolhamos os caminhos pelos quais nós iremos. Então, as melhores escolhas são diferentes das escolhas corretas. Estes 2 sistemas de mapas que eu coloquei no celular para conseguir chegar aqui, eles tinham mais que uma opção de caminho. E se por acaso eu saísse do caminho, ele recalcula a rota. Eu fico pensando, se nós somos cidadãos que estamos nos preparando para morar no céu, jamais devemos perder o rumo. A rota, às vezes, tem variação. Quando você se cansa, pode parar, pode sentar na calçada, pode sentar em algum lugar, tomar uma água, um suco e depois prossegue. Mas jamais perder o rumo, jamais perder o foco. Então, manter o foco daquilo que você deseja para a sua vida funciona, experimenta. Mas acontece que a vontade das pessoas, muitas vezes, é uma vontade fraca, tênue. Compreendem essa palavra quando eu digo? É uma vontade fraca. Hoje quero uma coisa, dali a pouco, hoje mesmo quero outra. E dessa maneira, as pessoas confundem-se a si próprias. E no meio de confusão, o resultado acaba sendo insatisfatório. Eu quero compartilhar hoje um trecho da palavra de Deus que eu aprecio demais. Eu tenho procurado e admiro esse personagem bíblico há muito tempo, mas nos últimos anos eu venho procurando estudar um pouco mais
o que aconteceu com esse personagem bíblico e o modo como o Senhor se dirigiu e falou com ele. O que eu vejo é que existem pessoas que são cristãs, existem pessoas que são adventistas do sétimo dia há muito tempo. E de repente, lá na altura da jornada, algo acontece e parece que elas começam a desacreditar. E aí elas dizem que desacreditam do eterno. Já ouviram isso? Já conheceram alguém assim? Elas continuam a vir à igreja, porque o hábito está formado. E existem pessoas que frequentam até com assiduidade o templo, porque é um hábito que está estabelecido. Mas dizem que deixaram de acreditar no eterno. Você conhece alguém assim? Mesmo? Há alguém aqui que não conhece alguém assim? O que se passa? O que se passa com as pessoas que sabem o que é certo, sabem quais são as melhores escolhas e deixam de fazer? Eu uso uma expressão no coaching que é comum dentro do mundo do coaching. Existem sabotadores dentro do próprio ser humano. Ele mesmo se sabota. Acha por vezes que não merece, se acha por vezes tão indigno que deixa de recorrer àquele que tudo pode, aquele que ouve e aquele que faz milagres. Esse personagem bíblico, desde a juventude, ele confiou no Senhor. Ele fazia parte do povo de Israel quando saiu do Egito e foi conduzido pelo deserto. Ele fazia parte daquele grupo de 12 que saiu para espiar a terra. Vocês já sabem de qual personagem bíblico eu estou falando? Josué. Josué e Caleb, mas o grande destaque fica para Josué. Quando você começa a avaliar a postura de Josué, a vida dele, e aí quando você vai ao livro onde ele registra o período que antecede a entrada da terra prometida, é maravilhoso. Ontem eu falei um pouquinho só sobre o mar, quando o mar se abriu e o povo passou em seco. Havia após o mar deserto, havia após o mar riscos, havia após o mar insegurança para aquele povo. Mas agora eu dou um salto na história e vou 40 anos depois, e aí nós estamos às margens do Jordão. Muitas vezes nós temos pedido ao Senhor para abrir o mar. Eu parei de pedir que Ele abra o mar. Sabem o que é que eu peço? Eu peço que Ele abra o Rio Jordão. Porque depois do Rio Jordão é que está a terra prometida. E eu desejo diariamente alcançar a terra prometida. Será que isso é possível? Será que é possível diariamente alcançar a terra prometida? Sim, pela fé. Quando o dia amanhece, quando você tem a sua primeira hora, ou primeira meia hora, ou primeiros 15 minutos com Deus. Quando você ora, quando você agradece, quando você o busca, é a melhor das melhores escolhas que uma pessoa pode fazer para o seu dia. É buscai ao Senhor pela manhã. Fazei disso a sua primeira atividade. Nesse momento, o cérebro é alimentado da mais pura energia, do mais puro alimento. E o Senhor deseja falar conosco nos primeiros momentos do dia, quando você acorda. É quando a mente ainda está clara e pode receber a mensagem. Pela fé, nós atravessamos o dia e chegamos ao final dele como hoje. Será que somos agradecidos efetivamente pelo que o Senhor fez e faz por nós ao longo do dia? Josué havia acompanhado, liderado aquele povo pelo deserto.
Josué havia assistido, participado, sido beneficiado com os milagres realizados durante todo o período do deserto. Será que uma pessoa que assiste milagres, será que uma pessoa que recebe as dádivas, será que ela pode duvidar? Será que ela pode desanimar? O que você pensa? Pode? Pode. Isso acontece. E, por fim, Moisés morreu. Moisés, o grande líder, morreu. Quando uma pessoa tem uma perda, ela tem também uma depressão. Uma depressão é um período de baixa na vida de uma pessoa. Existem depressões na estrada, depressão na natureza. O mar também tem. Está bem assim? Estão me ouvindo bem? Eu não estou me ouvindo muito bem. E aí minha tendência às vezes é elevar um pouco a voz, e eu não sei se dou trabalho a vocês com isso. Melhorou muito bem, agora sim, eu agradeço. No mar também tem depressão. São depressões no mar, depressão na estrada. E quando eu estou dirigindo e pego uma depressão na estrada, o carro dá uma desestabilizada. Na vida existem também tempos, períodos por vezes de depressão, de uma tristeza profunda, principalmente quando se perde um ente querido, principalmente quando se perde um amigo da juventude, principalmente quando se perde alguém com quem andou por 40 anos. Eu fico pensando quantas vezes Moisés e Josué ficaram a olhar as estrelas do céu, ficaram a comentar como seria a terra prometida. Eu fico pensando quão amigos eles se tornaram. Eu fico pensando como Josué e Moisés se entendiam bem, ou por vezes um talvez discordasse do outro em relação a algum assunto. Mas eu também penso que ambos buscavam ao Senhor juntos e buscavam a direção do Senhor. Josué, ele se submetia à liderança de Moisés. Nenhuma vez ele se uniu contra, ele se uniu para criticar ou para atacar. Ele estava para colaborar. Somos o corpo de Cristo. Devemos amar uns aos outros, devemos colaborar uns com os outros, devemos apoiar. Sabe, a igreja, ela se faz pelo movimento de cada irmão, os vários departamentos unidos, apoiando, e assim o corpo de Cristo é uma luz brilhante que atrai outros para que se sintam bem e acolhidos. Mas acontece que agora Moisés morreu. Como seria? Como seria depois disso? O amigo dele, a palavra não registra que tiveram tempo para se despedir. Também Moisés nem adoeceu. Sabe, quando uma pessoa adoece, vai ficando tão doente, a família, de certa maneira, ela vai se preparando. De alguma maneira, ela vai entendendo que a vida, por vezes, ela chega ao fim antes do tempo que se gostaria que chegasse. Mas quando abruptamente se perde um ente querido, a dor parece muito intensa. Vejam como diz a palavra no livro de Josué, capítulo 1, verso 1. Gosto demais desse texto, do verso 1, do verso 2. E vamos olhar um pouco e ver aquilo que o Senhor deseja falar para o seu coração nesta noite. E como o Senhor sempre está presente nas horas de tristeza, nas horas de aflição, na hora da morte. Logo após a morte de Moisés, Josué capítulo 1, verso 1. Servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Nun, ministro de Moisés. E o Senhor ordenou a Josué. Ele diz assim, está entre aspas aqui na minha Bíblia: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa o Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Eu já li esse texto em várias versões. E o Senhor, ele começa dizendo: Moisés, meu servo, morreu. Ponto. Agora, levanta-te.
quero saber, e essa é a pergunta que eu trouxe para lhes fazer nessa noite. O que é que já morreu na sua vida e que você ainda não se levantou? O que é ou quem já morreu e você não deixa em paz? Agora você me olhou assim cismada, hein, Zanato? Existem muitas pessoas que continuam a viver com os mortos. Só conseguem falar naquilo que passou. Só conseguem falar sobre as perdas que tiveram. Só conseguem falar daquilo que morreu. Conhecem pessoas assim? O que é na sua vida que você está precisando matar efetivamente e enterrar? Porque tudo que você enterra vivo volta a crescer. Vocês acham que eu estou anulando o amor que você deve ter pelas pessoas? Ou o respeito por aqueles que já se foram? Meus pais já descansam no Senhor. Eu louvo pela vida deles. E eu os trago aqui. E eu os amo. E eu amo a mamãe. E eu amo o papai. E ela foi sepultada talvez há 4 ou 5 anos atrás. Eu tive a oportunidade de acompanhar os últimos momentos de vida da minha mãe. Por um bom tempo, ela continuou a morar na mesma casa e a morar acompanhada dos anjos e protegida pelo Senhor. Ela foi perdendo a visão ao longo do tempo por causa de uma doença chamada glaucoma e uma série de cirurgias feitas em períodos onde a medicina não era tão expert como hoje, e isto favoreceu que a mamãe perdesse a visão. Mas se dava bem dentro de casa. Ela continuava a fazer suas coisas. Por mais que insistíssemos, ela queria continuar a morar sozinha. Finalmente aceitou morar com uma das minhas irmãs, a quem eu louvo e agradeço. O nome dela é Ruth. E sou muito grata pelo que a Ruth fez pela nossa mãe. E a mamãe se entendia bem com a Ruth. Tinha um quarto na casa dela e ali era cuidada. Mas quando a mamãe precisava de médico, quando ela precisava de qualquer coisa nessa área, ela dizia: chame a Raquel. E ela confiava. Eu podia escolher o médico que eu desejasse escolher, ou o serviço médico para que ela fosse atendida. E então, teve um momento que ela adoeceu um pouco mais severamente e precisou ser hospitalizada. E fui eu quem cuidei de tudo isso. E ela foi para um hospital que ela apreciou muito. Ela foi para um hospital onde recebia ali todos os cuidados e tinha todos os recursos. Mas eu sei que nem só os recursos bastam. A vida é finita. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós passaremos pela morte. Haverá um tempo e um momento que o próprio Senhor diz: basta. E Ele recolhe aqueles que lhe pertencem. E a morte é um sono. A mamãe ficou internada por vários dias no hospital. Ela não tinha o ânimo. Quando eu ia visitá-la, sempre eu procurava ler um texto bíblico. Às vezes eu cantava não alto, baixinho, ali perto dela, algum hino. Eu achei tão interessante quando a minha amiga, que é diretora daquele hospital lá em São Paulo, ela é freira, ela é uma mulher muito devota. Durante a internação da mamãe, teve um dia que ela mandou um vaso de flores. E eu pensei, que fantástico, alguém dar flores para um cego. Aquilo tocou tanto meu coração. E eu pensei, para quem ela deu as flores? Para a mamãe ou para mim? Porque eu posso ver. Mamãe não podia. Mas ela sabia que as flores estavam ali. E logo que eu cheguei naquele dia de visita, a mamãe disse: viu o que chegou para mim? Eu digo: sim, estou vendo. Ela diz: pega o cartão e leia. E havia um cartão. Um pequeno cartão com uma mensagem de amor e de carinho. Sabe? Várias vezes temos sido insanos. Poderíamos dar mais flores para cegos. Poderíamos levar pessoas incapacitadas de andar para passear. Poderíamos abraçar quem não tem braços. E poderíamos dar mais beijos no rosto uns dos outros. E poderíamos dizer mais vezes: eu te amo. Eu te amo, Clarice. Você é minha irmã e eu te amo.
E a mamãe ficou feliz ali. Os dias foram passando, ela teve uma melhora e então voltou para casa. Eu quis que ela ficasse na minha casa, passou pela minha casa por 2, 3 dias e depois disse: eu quero ir para casa, que era a casa que ela considerava dela. Foi. E ficou pouco tempo. Fui visitá-la uma semana depois e ela estava muito, muito, muito mal. E Velise e eu a colocamos dentro do nosso carro e nós a levamos para o hospital, do qual ela não mais saiu. E ela teve um episódio depois de 10 dias de internação e precisou ir para a UTI. As visitas na UTI eram 2 vezes ao dia. Eu me lembro, foi quase que como hoje. Hoje eu caminhei 2 quilômetros, foi pouco. Mas teve um dia, daqueles que a mamãe estava na UTI, eu decidi ir a pé, da minha casa até a Avenida Paulista, onde fica o hospital. E eu fui caminhando cerca de 6 quilômetros. E eu gostei muito. E eu cheguei lá de tênis e de roupa esportiva para poder visitá-la. E ela estava bem. Ela estava bem. Eu peguei a palavra, li um dos textos, perguntei qual texto ela gostaria que eu lesse. E eu li. Oramos juntas. Eu já havia pedido que o pastor passasse por lá. E ele havia passado. E eu perguntei como foi. E ela disse que estava tudo bem. E a mamãe mantinha a paz e a calma. Ela nem falava que a morte se aproximava. Ela nem falava que voltava para casa. Sabe, a prudência, a sabedoria e o discernimento daquele que mesmo cego pode ver, leva ao equilíbrio todo aquele que mantém comunhão com o Senhor. Ele tem calma e paz, independente do período da vida. Que tipo de cristão hoje é você? O que é que tira você do centro? O que é que tira o seu bom humor? O que é que tira a sua conexão com o Pai e a conexão uns com os outros? Depois que eu visitei a mamãe aquele dia, voltei para casa. Já não voltei a pé, voltei de táxi. E no final do dia, eu voltei para a visita da noitinha na UTI. Cheguei e eu percebi que a mamãe não estava bem. Eles haviam trocado ela de box. Ela estava num outro ponto. Minha irmã e eu estávamos juntas naquela visita. E eu fui percebendo que ela foi se tornando ofegante. Cada vez mais ofegante. Ela não conseguia falar conosco. Eu tentei falar com ela. Eu dizia algumas coisas. Mas eu percebi que ela não estava bem. Ainda assim, eu falei o texto bíblico e toquei o braço dela. A minha irmã disse: não toca no braço dela. Espera, ela vai melhorar. Eu olhava os instrumentos no monitor e eu percebia que algo estava acontecendo errado. Eu me coloquei nos pés da cama. E eu me lembro muito bem. Quando eu era criança, várias vezes eu vi meu pai pegar os pés da minha mãe e uma tesoura e ele cortava as unhas da minha mãe. Era ele quem fazia isto. E a mamãe gostava demais que ele fizesse isso. Naquela hora, eu comecei a fazer carinho nos pés da mamãe, suavemente, sem apertar. Eu queria o meu toque na pele dela, de algum modo. E ela foi se tornando cada vez mais ofegante. Eu olhava para ela, olhava para o monitor e eu falava com o Senhor. Os minutos pareceram uma eternidade. Minha irmã teve um momento que agitou-se e disse: vamos chamar os médicos. E eu disse: não. Por quê? Na UTI, aquele monitor, ele era visto pela enfermagem, pelos médicos e pelos funcionários. E se eles não vinham para dentro do box, alguma razão havia. E eu confio no Senhor. E a vida tem seus limites. E nós continuamos ali. Eu fiz para minha irmã. E eu continuei num ritmo ainda mais lento. Ela cada vez mais ofegante. E eu agradecendo, sem chorar, ao Senhor pela vida dela. Pelo que fez, pela mulher corajosa e valorosa que foi. E eu tive aquele momento ali de comunhão com Deus. De repente entrou uma enfermeira agitada e olhou e começou a mexer e disse: por favor,
favor, saiam daqui. Eu continuei quieta. A enfermeira saiu, buscou o médico, e entraram 2 médicos, e entrou mais alguém, e eles pediram que saíssemos, e aí não teve jeito. Eu não pude ver o último expirar. Mas no meu coração havia paz. Passou um tempo e veio o médico responsável avisar que ela havia falecido. E a partir dali eu comecei a tomar conta de tudo que precisava ser tomado conta. O que é que você faz quando alguém morre? Se escabela? Grita? Isso vai fazer viver de novo? Culpa quem? Culpa o médico, o hospital, a medicação? O que você faz quando perde alguém querido? Fica desatinado? Por favor, nós precisamos aprender a enterrar os nossos mortos com coragem e gratidão no coração. E eu estou lhes falando de coisa que eu fiz e que eu aprendi. E então, havia quem trocaria a roupa dela, havia toda uma estrutura para fazer tudo isso. Bendito seja o Senhor, aquele que dá a vida, e bendito seja o Senhor, aquele que guarda o fôlego da vida, porque Ele é a própria vida. Moisés, meu servo, morreu, ele disse a Josué. E aí ele fala, e eu penso que o Senhor, quando fala, é veemente: agora levanta-te. Por qual razão ele disse a Josué: levanta-te? Josué devia estar abatido. É natural nos abatermos, mas existem pessoas que se abatem demais. Existem pessoas que qualquer coisa, qualquer unha encravada, qualquer gripe já as torna péssimas. Já afeta seu humor, já afeta seu estado geral. Parece que o mundo acabou. A pergunta que eu lhes faço mais uma vez é: o que você faz com o que lhe acontece? É você. É você quem vai fazer a tempestade no copo d'água, ou o vento virar ventania, furacão, tufão. Sabe, gente que vai passando e vai carregando tudo e todos. Eu desejo que nós tenhamos paz. A paz que excede a todo entendimento e que nos faz pensar e que nos prepara para momentos atrozes da nossa vida. Porque o Senhor está dizendo: levanta-te, como Ele falou para Josué naquele momento. Ele chama Moisés de meu servo, e ele dá ordens a Josué. Todo lugar, e diz, acrescenta no verso 3: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. É interessante como o Senhor compreende o temperamento de cada um de nós. Existem pessoas que precisam da confirmação quase constante do amor de Deus. Precisam quase que constantemente ouvir a voz do Senhor. E aí o Senhor fala: olha, eu vou estar com você da mesma maneira como eu estive com Josué. Naquele dia que a mamãe se foi, eu tinha a certeza que o Senhor estaria comigo da mesma maneira que Ele esteve com a minha mãe. Eu, das filhas, sou a que nasceu primeiro. E pelo curso natural da vida, me torno, de certa forma, intercessora responsável pelas minhas irmãs, pelos meus sobrinhos e pelos meus cunhados. Mas eu sei que quando a mamãe se foi, havia menos uma pessoa para interceder por mim, que intercedia todos os dias. Porque uma mãe jamais esquece de orar por seus filhos todos os dias, mais que uma vez ao dia. E você pode adotar outros filhos para orar. Você pode orar pelos filhos de outras mães, de outros pais, pelos filhos que não têm pai. Todos nós somos filhos que carecemos de intercessão, que carecemos de oração. E o Senhor tem um modo de falar com cada um de nós, como falou com Josué. Josué precisava desta palavra de confirmação. Ele nem pediu, e o Senhor foi ali para falar com ele. E no verso 5, o Senhor ainda diz algo muito bom para Josué. Ele diz: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés. O Senhor repete pela segunda vez. Nestes 5 versos está registrado pela segunda vez: estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei. Verso 6: ser forte e destemido. E aqui eu gosto. Tem 3
coisas que o Senhor coloca para ele. Primeiro, no verso 2, ele diz: levanta-te. Olha, Moisés morreu, agora levanta-te. Aí o Senhor promete: olha, eu estarei contigo, como eu estive com ele, eu jamais te desampararei. E aí o Senhor vem, no verso 6, ele diz: ser forte e corajoso. Meus amigos, a quem compete levantar-se? Essa é uma ação de quem? Sua. Vai ficar na beira da estrada desanimado, caído, até quando? O Senhor está dizendo: levanta-te. Levanta a cabeça. E depois o Senhor ainda acrescenta aqui: ser forte e destemido. Tem uma outra versão que diz: ser forte e corajoso. A quem pertence a força? A mim. O Senhor está dizendo para eu ser forte. E o Senhor, quando fala, Ele sabe que você pode ser forte, e Ele sabe que você pode ser corajoso, Ele sabe que você pode ser corajosa. E sabe o que é que nós estamos fazendo? Nós passamos uma parte do nosso tempo fazendo oração e pedindo ao Senhor coisas que Ele já nos deu, porque é Ele quem dá a força, é Ele quem dá a coragem, e Ele já deu. Ele diz que está com você, que está comigo, e você fica duvidando, e aí você começa a dizer que está desanimado, que está sem força e que está com medo. E você sabe o que acontece quando você diz que está desanimado? Você fica desanimado realmente. Você fica cada vez mais desanimado. Sabe o que acontece quando você diz que está sem força? Você vai ficar cada vez mais fraco. E sabe o que diz? Quando você está sem coragem, você vai ficar cada vez mais sem coragem. Sabe por quê? Porque quando você fala, o seu cérebro ouve, e o seu cérebro obedece a sua voz. E uma boa parte das pessoas que estão fracas e sem coragem é por causa do que elas próprias dizem para elas. E aí é preciso às vezes que alguém venha e sacuda e diz: ser forte, levanta, ser corajoso, ser destemido. E o Senhor hoje está dizendo isso para mim e para vocês também. Eu estou numa terra que não conheço, eu não falo o idioma da maioria das pessoas daqui. Aliás, eu ouço um idioma em cada lugar que passo. Nem sei mais. Aquilo está ficando na minha cabeça meio confuso. Quando eu fui ao Japão, eu só ouvia japonês. Quando eu fui ao Japão, eu via aquelas letras, né? Aquilo tudo era só japonês. Para mim estava tudo bem. Eu me dei muito